Olá, convergentes, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa do canal Convergência Ambiental, o nosso canal do YouTube que foi feito para você, assim como nós, apaixonado pelo meio ambiente. E no programa de hoje vamos receber um convidado muito especial, o geólogo especialista em meio ambiente, Cláudio Ramalho, que vai tratar de assuntos muito interessantes sobre a produção mineral e de rochas ornamentais, tanto no estado do Rio de Janeiro como no Brasil. Tenho certeza de que você vai adorar. Mais um tema super importante aqui no nosso canal. Compartilhe, mande a sua mensagem, clica lá no sininho, não esqueça de se inscrever para receber notícias fresquinhas do nosso canal, tá bom? Vem com a gente! Olá, convergentes, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Convergência Ambiental. E no programa de hoje vamos receber aqui o nosso convidado, o geólogo especialista em meio ambiente, Cláudio Ramalho. Nós vamos tratar de um tema muito importante, muito interessante, na área de mineração. Nós vamos falar sobre a produção de rochas ornamentais. Vamos falar um pouco do estado do Rio de Janeiro, mas também desse cenário no país e também um pouquinho no mundo, porque o Cláudio conhece bastante o mercado de rochas ornamentais no mundo. Seja muito bem-vindo, Cláudio. É um prazer te receber hoje aqui no canal Convergência Ambiental. Nós estamos muito felizes porque esse é um tema que nós já temos várias sugestões para tratar, né, desse assunto, e a gente sabe que é uma coisa muito específica, né? Você não encontra muitas informações sobre a questão da rocha ornamental na mídia popular, e o nosso canal tem essa função, né, de levar até os nossos internautas, aqueles que têm interesse de trabalhar com as questões ambientais, assuntos que são muito relevantes e até inéditos, como esse caso. Então eu queria começar, como sempre no nosso canal, pedindo para você fazer uma breve apresentação, né, da sua trajetória, da sua formação, né, do seu currículo, para em seguida a gente continuar falando sobre esse tema. Perfeito, Felipe. É um prazer realmente estar aqui no Convergência Ambiental, junto aqui de vocês dois, para a gente poder falar um pouco da minha experiência, da minha convivência com a mineração, rocha ornamental e principalmente a questão ambiental, que está tão presente no nosso dia a dia, né? Exatamente. Então, a minha experiência começou em 1984, quando eu me formei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e fui contratado hoje, na época, pela Vale do Rio Doce, chamava Vale do Rio Doce na época, hoje Vale, e trabalhei lá durante 15 anos. E tive uma grande experiência como profissional, como ser humano, trabalhando na região Nordeste do Brasil, na região amazônica, em Carajás, e na região Sudeste, em todo o distrito ferrífero da Vale, né? Desde Itabira, a região de Brumadinho e todo o quadrilátero ferrífero, como a gente chama geologicamente, onde tem as grandes minas de ferro. Perfeito. Então eu tive uma grande experiência, tanto na área de ferro como na área de não ferrosos, né? Ouro, metais base, platinoides e assim vai. Após o período da Vale, eu virei consultor. Perfeito. E nessa época de consultor, eu fui chamado para trabalhar na Imeris, que é um grande grupo multinacional também francês, especialista na área de cargas minerais. Cargas caulim, talco, carbonatos, calcário. E fui gerente na América do Sul da Imeris, trabalhando tanto no Brasil, em todo o Brasil, território nacional, como também na Argentina e alguma coisa no Chile, né? Após esse período da Imeris, eu passei a dar consultoria, continuando a empresa que eu já tinha aberto, a Geoestação Consultoria, e estou lá até hoje, né? Nesse período, fiz o curso de mestrado em Ciências Ambientais. Hoje eu sou mestre em Ciências Ambientais e tenho militado na questão ambiental desde o final da década de 90 até hoje. Perfeito. É importantíssimo, né? Porque quando a gente fala em mineração, essa questão que envolve recursos minerais, pouca gente sabe que a mineração e a produção mineral ela tem uma necessidade de ser legalizada e licenciada junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral. Hoje é ANM. O que, na verdade, para muitos era uma dúvida, ou seja,
Recurso mineral, como é que funciona essa parte de legalização? O subsolo não me pertence à União, né? Perfeito. E sempre tem muita dúvida, ou seja, a pessoa é dona de uma propriedade e de repente chega alguém requerendo ali o direito de exploração minerária, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que funciona esse processo? Ou seja, quem quer explorar, por exemplo, um recurso mineral, como é o caso da rocha ornamental, até do minério de ferro, como é que é esse trâmite no Brasil? O subsolo, como você bem falou, é da União, pertence à União. E a União dá direito a quem tem interesse em fazer a pesquisa e depois a exploração mineral desse bem mineral. O proprietário da terra, ele pode ser conivente, fazer um acordo com o minerador, um acordo, né, amigável. Em caso não haja o acordo amigável, esse acordo é feito judicialmente. E o Código de Mineração é muito claro sobre isso, né? Quando não há acordo, o acordo é judicial e o juiz vai favorecer a mineração, porque a mineração é um bem social, é um bem para toda a sociedade brasileira e gera renda, gera emprego, né, gera riqueza. E o proprietário de terra, ele não pode impedir a mineração de ter a sua finalidade social. Entendi. Isso significa que existe uma demanda por requerimentos, né, da chamada poligonal. Perfeito. E essa poligonal ela é, na verdade, um recorte geográfico, né, geométrico, que vai ter sobre o subsolo, né, para fins de exploração. E a partir daí é que se começa, então, a se discutir a possibilidade de se fazer mineração. E aí vai desde a água mineral até passando por todos os recursos minerais de uma forma geral, né? E o licenciamento ambiental, como é que funciona? Aí é um outro processo, né? O licenciamento ambiental, como você falou, é um outro processo. Quem faz esse procedimento é o Estado, né? No caso do Rio de Janeiro é o INEA que faz esse procedimento. Então você apresenta a sua poligonal, os seus projetos, a sua pesquisa, os seus resultados de pesquisa e você fala para o INEA, eu preciso extrair, vamos botar por exemplo, rocha ornamental. Como é que é esse procedimento junto ao INEA? Você apresenta todos os projetos de extração e todos os processos de mitigação do procedimento de extração mineral. E o INEA vai analisar, vai fazer todo o procedimento, você vai apresentar vários tipos de projetos, pode estudos, ser um PCA, né, estudos, PCA, PRAD ou EIA-RIMA, para que o órgão ambiental analise e te dê a sua licença, para que você possa começar a operar. Então, no caso, são dois caminhos que vão caminhando juntos, né? O PRAD, não sei se eu estou equivocado, mas o PRAD ele entra num processo quando não há possibilidade de mitigar. Na verdade, o PCA, né, o Plano de Controle Ambiental, PRAD é justamente isso, é mitigação e compensação. A compensação. Né? Exatamente. Perfeito. E, Cláudio, só para a gente complementar e depois passar para o Antônio, o Rio de Janeiro tem algumas questões que são específicas, né? Por exemplo, a mineração que é feita em Minas Gerais ou no Rio Grande do Sul, ela tem algumas especificidades. Aqui, por exemplo, existe a possibilidade de nós trabalharmos com licenciamentos mais simplificados, por exemplo, para mineração para uso da construção civil ou para rocha ornamental, né? Como é que foi isso? Inclusive, isso é objeto da sua própria dissertação de mestrado, né? Correto. O Rio de Janeiro vamos dizer assim, é um estado que não foi muito beneficiado pela natureza, à exceção do petróleo. Claro. Né? Mas os bens minerais existentes no Rio de Janeiro, eles são quase todos ligados à construção civil, que é a areia, o saibro, o calcário, né? Você tem as mineradoras de calcário na região de Cantagalo, Itaocara, Cambuci, e as rochas ornamentais, que o Rio de Janeiro tem um potencial muito grande e, por questões ambientais, ele foi relegado a segundo plano pelo órgão ambiental de 1990 até 2013. Praticamente não existiu licenciamento ambiental de rochas ornamentais, apesar das empresas estarem muito interessadas e na qualidade do material que a gente tem no Rio de Janeiro. Em razão disso, as grandes empresas migraram do Rio de Janeiro para o Espírito Santo,
Hoje o Espírito Santo é o maior polo, talvez, do mundo de rochas ornamentais. Caramba. Gerando um PIB de mais de R$1 bilhão ao Brasil. Olha que curioso, né? Como é que... Exatamente. Né? As facilidades que o Espírito Santo gerou na questão de impostos, na questão de facilidade de licenciamento ambiental, e também o Espírito Santo é um estado rico em bens minerais. Mas foi montado todo um parque industrial na região de Cachoeira, Itapemirim e Vitória, que hoje é referência mundial na questão de extração e beneficiamento de rochas ornamentais. Que bacana isso, né? E você passa a ter uma referência, né? Basicamente positivo. numa região que talvez seja improdutiva para outros tipos de... Você tem aí uma referência para esse tipo de processo, né? Mas existe, por exemplo, eu passei algum tempo agora no meu trabalho na região norte do Brasil, e que também me parece bastante rica, né, o subsolo em relação a minerais, e está chegando lá a empresas, né, interessadas nesse processo, porque é uma área bastante extensa e com bastante riqueza, né, com muitas oportunidades. Na tua opinião, quando um Estado que, no caso, ainda não descobriu pela falta do empreendimento que possa explorar isso, essa riqueza, essa oportunidade dentro da área de mineral, de minérios e recursos de minérios, quais são, na tua concepção, os incentivos mais importantes que um Estado, no modo geral, né, que o governo, ele pode dar a esse tipo de mercado? O que você observa para esse tipo de processo? É muito variado, né, essa questão de incentivo. Por exemplo, rocha ornamental foi muito importante a questão de isenção de ICMS para a extração do bloco, da pedreira até o beneficiamento. Tá. Porque se pagava o ICMS do bloco para o beneficiamento. Isso encarecia muito o custo. Para outros minerais, eu acho, por exemplo, é a questão de valor agregado que você tem, né? Por exemplo, minerais metálicos, ferrosos ou não ferrosos, é a questão ambiental. Sim. Né? A dificuldade de licenciamento ambiental e a questão principalmente que eu vejo é a questão da insegurança jurídica que existe no país, a questão de mudanças de lei. Sim, né? Resoluções. Exatamente. O tempo inteiro, né? Então você tem uma ideia, 75% do investimento no mundo em pesquisa mineral vão para outros países. Poderia estar vindo para o Brasil. Certo? Então, o Brasil tem um potencial gigantesco de mineração, de minérios, e não está sabendo aproveitar essa onda né, no mundo de investimentos em pesquisa mineral. Na realidade, eu acho que hoje falta um pouco mais. Nós estamos falando de incentivo até por parte de tributos, mas eu acho que falta um pouco mais de estudos e de foco em quem hoje lidera, né, e desenvolve as políticas públicas ambientais para que se criem novos estudos e novos parâmetros para o licenciamento, para que ele possa ser simplificado, né, sem deixar a peculiaridade de todos os estudos que precisam ser apresentados para a segurança do controle ambiental, mas de qualquer forma que possa ser flexibilizado, não os estudos, não o controle, mas o setor de cronologia de processo, né? Essa coisa, a própria mecânica dos órgãos precisam melhorar muito, precisa se pensar muito nisso aí para que se viabilize, não é isso? Também, e uma coisa que eu vejo muito importante é a questão de investimento do setor público, né? Da CPRM e dos órgãos estaduais, né? Como o DRM aqui no Rio de Janeiro, a CBPM na Bahia e outros, a questão de investimento em conhecimento do subsolo. Mapas de mais detalhe. Por exemplo, o Rio de Janeiro, os mapas são de década de 70, e 1 para 50 mil. Para você ter uma ideia, hoje a França é uma mapeada 1 para 5 mil, toda a França, geologicamente. Você tem mapas da década de 70, a geologia mudou muito nesses últimos 40 anos. Então os mapas estão desatualizados, defasados, e a gente precisa de informação, as empresas precisam de informação, o geólogo precisa de informação para tatear o subsolo e tentar conhecer. Passa-se até um pouco de falta de responsabilidade, né? Não é nem de investimento, porque nós temos hoje no Brasil, o nosso solo ele é tão rico, né? Eu acho que tinha que se investir mais nesse propósito, mais nesse tipo de estudo, mais nesse tipo de instrumento para que pudesse viabilizar cada vez mais o desenvolvimento em cima disso daí de maneira sustentável. Porque quando você conhece, você tem possibilidade de degradar menos, né? Você tem possibilidade de mitigar mais, de criar mais compensações, não é isso? Positivo. Eu vou dar um exemplo muito prático disso. Por exemplo, Santo Antônio de Pádua.
onde tem um sindicato, Sindignais, e tem uma APL de rochas ornamentais, que abrange todo o norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. Só complementando, lembrando que Santo Antônio de Pádua fica no noroeste do estado do Rio de Janeiro. Isso. E falar também do APL, Arranjo Produtivo Local. Exatamente. Alguns dos nossos internautas podem ficar com essa dúvida. A gente fez um estudo, né, na época do Termo de Ajustamento de Conduta, que foi liderado pelo Ministério Público Federal. Foram 76 empresas. E a gente avaliou todo o município de Pádua. Né? Sim. 98% do município de Pádua hoje é pasto. 1% é mineração e o resto é mata. Nossa. E como resultado desse termo de ajustamento de conduta, foi criado o quê? Pelo trabalho da equipe que participou, inclusive a minha empresa participou, como executora do EA-RIMA, foi criado um parque municipal com a doação de compra dos mineradores para compensar a área degradada. Então, quer dizer, numa ação, se conseguiu criar um parque municipal, que o município era carente, não existia. Se criou uma área verde. Sim. E então, são os benefícios. E que hoje tem benefícios que vão ser, diríamos, eternos enquanto durar essa política, porque hoje você tem a política de gestão no Rio de Janeiro, do ICMS ecológico, né? Então, você vê, o município passa a ter uma arrecadação por parte desse programa de incentivo ecológico que o Estado promove, basicamente, mesmo após a implementação. Exatamente. Né? É muito legal isso. Agora, no caso da geotecnia, diremos assim, como é que você vê os estudos e como é que eu vou dizer, toda a importância que isso tem, né, na fase dos licenciamentos da construção civil, por exemplo? Porque muitas vezes a gente vê algumas empresas, a maior parte das vezes de pequeno e médio porte, que são as de maior quantidade no país, né, e que não usam muitas vezes esse instrumento e acabam lá na frente no seu projeto tendo que rever tudo por falta de uma inserção dessa matéria, né? Como é que você vê isso hoje no país? Olha, a questão de geotecnia na extração de rocha ornamental, seja de qualquer produto de uso imediato na construção civil, como saibro, areia, brita, aqui no Rio de Janeiro, a questão da geotecnia... Para entender qual é o melhor material, né? Exatamente. Na questão da geotecnia, os projetos são bons. O que eu vejo é a questão de pós-licenciamento. Eu até discutido muito com o Felipe sobre isso. Felipe é um grande defensor do pós-licenciamento. Exatamente. Eu aprendo muito com ele sobre isso, inclusive virou uma tese para mim depois de longa discussão com ele sobre isso, porque está nisso aí, né? Exatamente. As empresas apresentam um projeto lindo, bonito, maravilhoso, mas depois o pós-licenciamento não verifica se está sendo cumprido exatamente à risca o que foi proposto. Então eu vejo a questão é justamente essa. Eu queria complementar, Cláudio, pedindo para você fazer uma síntese de qual é o papel do Brasil e talvez até do Rio de Janeiro, falando já que você é um especialista também aqui da região noroeste fluminense, no mercado de rochas ornamentais. E como eu tenho acompanhado a sua trajetória, você viaja muito, né? Tem participado de muitas feiras de rocha ornamental na Itália, em outros lugares. Como é que está essa situação do Brasil hoje nesse mercado? O Brasil é um player talvez mais importante do mundo hoje na questão de rocha ornamental, exatamente como eu falei na questão de Cachoeiro Itapemirim, né? Conseguiu se desenvolver, né? Criar toda uma estrutura em razão do potencial mineral que nós temos, que está sendo explorado em Minas Gerais, em Espírito Santo, na Bahia, em todo o Nordeste e agora no Rio de Janeiro. Com a publicação da lei de 2013, estadual, né, que isenta as empresas de apresentação de EA-RIMA para materiais de uso imediato na construção civil. No caso de rocha ornamental, até 5 hectares. Né? Até 5 hectares, exatamente. Outros minerais, 50. Mas no caso de rocha ornamental, 5 hectares, você apresenta um PCA-PRAD, o que é menos custoso, é mais objetivo e é mais rápido o licenciamento. Sim, com responsabilidade Isso está trazendo as empresas de volta ao Rio de Janeiro. Nós temos como exemplo a empresa Santa Idália, que é do Espírito Santo, está abrindo uma mineração de rocha ornamental de mármore em Itaperuna, mármore de excelente qualidade, top de linha,
que vai começar a entrar no mercado agora. E além de outras, de granito, de gneiss, a região é muito rica e tem esse potencial. Já estão sendo abertas, né? Nos últimos 2 anos a gente viu pelo menos mais 8 licenciamentos saindo na região. E é interessante, né? Eu quando comecei a conhecer a região, visitar, inclusive eu queria mandar um grande abraço para um internauta que nos acompanha, que é uma grande liderança da rocha ornamental do estado do Rio de Janeiro, que é o Marquinho. Marquinho, um grande abraço para você, ele é presidente do Sind Gneiss, né? E quando eu comecei a frequentar um pouco conhecer um pouco mais sobre esse mercado, por exemplo, aqui um cartão postal do Rio de Janeiro, que é todo esse calçamento novo do VLT, eu não sabia que era a rocha lá do Noroeste Fluminense. Depois que eu fui... O Porto Maravilha. Porto Maravilha também. Então, quem não é do Rio de Janeiro, quem for de fora do Rio ou de outros países, vai ter oportunidade de, quando vier ao Rio de Janeiro, conhecer essa rocha produzida aqui no Noroeste Fluminense. Bom, esse assunto é um assunto que a gente quer ficar falando o dia inteiro, mas nós temos aí o nosso tempo cronometrado. Queremos agradecer a tua presença, essa tua experiência fantástica, esse teu conteúdo de informações aqui no nosso programa, né, para poder difundir sobre essa matéria. Queremos agradecer aí mais uma vez os nossos internautas, a participação, o interesse, né, pelos assuntos que trazemos aqui no Convergência Ambiental. Tenho certeza de que através desse tipo de propósito, né, através desse tipo de conteúdo, que as empresas, a sociedade, né, no modo em geral, podem se beneficiar muito, ganhar muito, né, entendendo como é que são esses processos. Não é isso, professor? Exatamente. Cláudio, quem quiser contactar com você, quem quiser contratar sua empresa para alguma consultoria, como é que ele faz? Deixa o seu endereço eletrônico, que a gente vai colocar, inclusive, Contacto. aqui, né? Mas o seu contato aí para os nossos internautas. Eu vou deixar o meu e-mail, claudio.hpr@gmail.com. A sua empresa é a Geoestação Consultoria Limitada. É isso aí. Bom, pessoal, então nós estamos encerrando mais uma vez o nosso programa. Tenho certeza que vocês adoraram, porque esse é um assunto extremamente importante, né, Antônio? Muito. E queria pedir para todos vocês, aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, que não acessaram lá o sininho para receber as notificações, façam, porque cada dia que passa, você se inscrevendo no canal, nos ajudando a divulgar nas mídias sociais, nas redes sociais, o nosso programa vai crescendo e com certeza vai atingindo cada vez mais pessoas interessadas no nosso tema. Então é isso aí, canal Convergência Ambiental, um canal que é feito para você, apaixonado pelo meio ambiente. Vem com a gente!